Olá, turma, vamos aqui iniciando mais uma aula e a gente continua o estudo sobre frações, né? Na aula passada, a gente encerrou as 4 operações com frações: soma, subtração, com denominadores iguais e diferentes, multiplicação e divisão. Agora a gente vai começar a fazer outras operações com as frações. É o caso de potenciação com frações e radiciação com frações. Mas antes de começarmos esse assunto, eu preferi fazer uma revisão do que é potenciação e do que é radiciação, que acredito que muitos não lembrem, e para a gente não entrar no conteúdo que vocês não lembram como resolver, vamos primeiro revisar. Então vamos lá, ver potência e radiciação com números naturais, sem ser fração. Então, como se dá uma potência? É um número natural elevado a outro. Exemplo, 5 elevado a 2, que, vou explicar daqui a pouco, eu resolvo de que maneira? 5 vezes 5, que dá 25. Da mesma forma, a radiciação é a famosa raiz quadrada. Raiz quadrada de número que, nesse caso, raiz de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Vamos ver agora com calma cada um deles, tá certo? Para que depois possamos, né, ver potenciação e radiciação com frações. Então vamos lá, o que é a potência? O que é a potenciação? É um número elevado a outro, onde esse número elevado a outro a gente chama de expoente. Esse expoente são o número de fatores que eu vou multiplicar. Por exemplo, aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Essa multiplicação eu posso escrever de outra maneira. Qual o número que está se repetindo? O 2. Então esse 2 vai ser a base. Quantas vezes ele está se repetindo? 3 vezes. Então esse vai ser o expoente. Então olhem aqui. 2 elevado a 3, pessoal, é o 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Jamais façam 2 elevado a 3, 2 vezes 3, que dá 6. Errado. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então não cometam esse erro de pegar a base e multiplicar o expoente. Errado. Potenciação é a base multiplicada a quantidade de vezes que o expoente está lá. Se fosse 2 elevado a 5, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 2 elevado a 10 e assim por diante. 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5. Vejam só, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Se você for pegar 5 elevado a 3 e fizer 5 vezes 3, 15, errado. Tá? Então não cometam esse erro, para que nas frações vocês também não cometam. E existem algumas propriedades. Quais são elas? Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Exemplo, 3 elevado a 1, 3. 1000 elevado a 1, 1000. 5 elevado a 1, 5. Qualquer número elevado a 0 é 1. 4 elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, 1. 5 elevado a 0, 1. Essas propriedades aqui também são importantes, tá certo? Então, espero que vocês ainda estejam lembrando das potências, né? Porque a gente vai precisar, mas eu preferi revisar para aqueles que não lembram, tá certo? Extremamente importante. Radiciação é a famosa raiz quadrada, mas temos a raiz cúbica, raiz quarta, raiz quíntupla e assim por diante. A raiz, pessoal, é representada por esse símbolo, né? O radical. Dentro do radical tem um radicando, que é o número que eu vou tirar a raiz. Aqui fora eu tenho um índice, que quando é raiz quadrada eu não tenho um número. Isso aqui é vazio, mas é como se fosse 2, tá certo? E o resultado eu chamo de raiz. Por exemplo, raiz de 36 é um número multiplicado por ele mesmo que dê 36. Ou seja, dá o resultado de 6, porque 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de 121, igual a 11, porque 11 vezes 11 é 121. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Certo? Então, é extremamente importante que vocês lembrem desses conceitos. Raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo dê o que tem dentro do radical, ou seja, o que tem dentro da raiz. Raiz quadrada de 4, 2, porque 2 vezes 2 é 4. Mais na frente a gente vai ver a raiz cúbica, que também
que a gente viu na série anterior, mas que também não tem mistério. A raiz cúbica é um número que multiplicado 3 vezes deu o que tem dentro da raiz. Raiz quarta, o número multiplicado 4 vezes o que tem dentro da raiz. Mas não vamos complicar agora. Se concentra em raiz quadrada. Número multiplicado 2 vezes que dê o que tem dentro da raiz. Próxima aula a gente vai entrar, propriamente dito, na potência e na radiciação de frações. Vocês vão ver que não tem muita diferença, mas eu precisava revisar esse conteúdo para que vocês, quando vissem, né, a potência e a raiz de uma fração, soubessem resolver. Então o que eu quero que nessa aula fique: raiz quadrada, o número multiplicado por ele mesmo deu o que tem dentro da raiz. Potência é a base elevada ao expoente. Então, sempre façam a base multiplicada a quantidade de vezes do expoente. 3 elevado a 5 é o 3 multiplicado 5 vezes. Jamais façam 3 vezes 5, que dá 15. Não cometam esse erro. Qualquer número elevado a 1 é 3, ou qualquer número elevado a 1 é o próprio número. No caso aqui, 3 elevado a 1 é 3. E qualquer número elevado a 0 é 1. Tá bom? Então, espero que tenha ficado revisado. Eu vou passar uma atividade agora só de potência e de raiz, que vocês possam resolver. Até a próxima.